Como vocês imaginam que o cérebro humano funciona contra o nosso espírito? Quando você compreende um pouco de como seu cérebro funciona, de como a sua mente funciona, você começa a entender como aplicar a palavra de Cristo de maneira mais eficaz. Vou te dar um exemplo. O cérebro é programado para economizar energia. Então, quando você vai para a academia, o seu cérebro lista um monte de coisas para você não fazê-lo. Nos domingos, a primeira coisa que o seu cérebro diz é: não saia da cama, fique mais um pouquinho. Ou como algumas pessoas acabam fazendo no dia a dia de trabalho: deixa eu dormir mais 5 minutos. O seu cérebro é preguiçoso. Outro exemplo: se você for fazer algo difícil, o seu cérebro já diz que é difícil. E a maior parte das pessoas desistem. Só fazem se forem obrigadas. A palavra de Cristo nos diz que nós recebemos, a alegria do Senhor é a nossa força para realizar. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas o nosso cérebro é contra todas essas coisas. Ontem, ministrando a minha igreja, falei sobre isso. Disse para eles que o medo nada mais é do que uma fantasia criada pelo cérebro para que você simplesmente paralise. Vou dar um exemplo. Eu tenho medo de voar. O seu cérebro cria um acidente aéreo para você não entrar ou evitar ao máximo o que você voe de avião. É isso que o seu cérebro faz. Então, você vai fazer outra coisa. Não sei. Você vai andar de bicicleta. E aí alguém diz que caiu ao andar de bicicleta. Tá aqui. Fiz uma cirurgia, quebrei o meu cotovelo andando de bicicleta. A maior parte das pessoas disseram assim para mim: André, não volte a andar de bicicleta porque é muito perigoso. Na cabeça dela, todo mundo anda de bicicleta, vai cair. Existe uma possibilidade? Sim, existe uma possibilidade. Mas o meu cérebro não pode paralisar. E muitas pessoas que o Senhor colocou grandes coisas, colocou poderosas coisas nas mãos, não conseguem desfrutar. Por quê? Porque são paralisadas pelo cérebro. O medo. Vou dar um exemplo para vocês. Qual é a palavra que na Bíblia está repetida 365 vezes? Não tenha medo. Mas você tem medo de tudo. Você tem medo do futuro. Fica preocupado. O que é ansiedade? Ansiedade é o medo do que o futuro possa trazer. O que é a depressão? A depressão é o medo de que aconteça novamente o que aconteceu no passado. O que é a procrastinação? É o medo de ter que realizar uma tarefa e não conseguir executá-la. Então eu procrastino. Tem alguém na igreja, uma pessoa, pastora minha, por sinal, e ela deixou de fazer faculdade por muitos anos, né? Começou agora aos 37, 38 anos. E eu incentivando ela. E o medo dela é que ela não conseguisse aprender. Ela tinha medo de aprender. O cérebro dela criou uma imagem de que ela seria um fracasso. E ela paralisou. Mas o Espírito manda que nós caminhemos para frente. Que nós andamos para frente de maneira ofensiva, rápida. O Espírito Santo nos coloca isso. Mas o seu cérebro fantasia coisas. E uma coisa eu quero dizer para você. O cérebro não diferencia fantasia da realidade. Por isso, muitas acusações que você teve em casa, no trabalho, coisa parecida, de amigos e relacionamentos, pessoas disseram coisas como: você fez isso, a sua intenção era essa. Eu falo: meu Deus, mas não era minha intenção isso. Você já passou por isso? É porque a pessoa fantasiou e ela acreditou naquela fantasia e acreditou que aquilo era real. Porque o cérebro não diferencia fantasia da realidade. Então eu convido vocês a serem livres hoje e viverem no Espírito. O convite do apóstolo Paulo é que nós vivamos no Espírito e não façamos as vontades da nossa carne, e a carne está incluída a sua mente, emoções e vontades. Seja livre no nome de Jesus Cristo.